Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para uma aula de geografia comigo aqui, professor Paulo Mendes, no canal da Escolha Humanas, e eu vou falar de um tema que é muito recorrente no Enem e nos demais vestibulares. Vou falar de tempo e clima, mas vou falar o quê? Vou falar dos elementos, né? Elementos, fatores, fenômenos e os principais aspectos ligados a essa dinâmica da circulação atmosférica. Então, vem comigo, né, que nós vamos, na realidade, revisar vários aspectos, né, e abordar outros que talvez você não tenha visto ainda. Antes de começar aqui, deixa eu já aproveitar e fazer um merchan, né, que é importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente, né, se você curtir a aula, depois você divulga aí para os seus amigos, porque isso, né, é muito importante para a gente. O YouTube vai entender que nós temos um conteúdo aqui de qualidade e ele vai nos entregar para mais pessoas. Nosso projeto, é importante que você saiba, ele é um projeto voluntário em apoio ao conhecimento, em apoio à educação. Vamos lá. Então, né, para você que está chegando e já viu, eu vou relembrar alguns aspectos. Para você que não viu ainda, vamos para o que interessa. Quando nós estamos falando, né, de tempo e clima, nós estamos falando de algo que, né, está efetivamente interligado, mas que não tem o mesmo ou não tem os mesmos conceitos. Quando eu estou falando de tempo, no quesito atmosfera, eu estou falando das condições da atmosfera, né? Então, aquele algo momentâneo, aquilo que está acontecendo agora. Então, né, quando eu digo, ó, está chovendo, está fazendo frio, está ventando, né, estou me referindo ao tempo atmosférico, a condição momentânea da atmosfera. E quando eu me refiro ao clima, eu estou falando do quê? Da sucessão. Então, é uma série, essa série de estados da atmosfera que, né, vão se sucedendo ao longo do tempo. Então, por isso que, assim, quando a gente observa, né, o tempo muda rapidamente, né, o clima não muda rapidamente. Há mudanças, obviamente, climáticas, mas para eu afirmar que houve uma mudança climática, eu tenho que fazer uma série de estudos, ou pegar um conjunto de dados aí de, né, observação de pelo menos uns 20 anos para estar afirmando isso categoricamente. Mas é isso. E quando eu olho para o mundo, na realidade, né, esses elementos, tanto o tempo quanto o clima, então se eu estou falando do tempo, se ele vai mudar rapidamente, quando eu olho para o clima, eu tenho vários tipos climáticos, eu não vou abordar isso ainda. A primeira coisa que eu vou abordar aqui contigo é a circulação atmosférica. Então, para você que está me acompanhando, vamos lá, né? O básico aqui para eu entender, o ar sempre vai circular, ou seja, os ventos vão circular de zonas de alta pressão para zonas de baixa pressão. Então, nas zonas de baixa pressão, eu vou ter esse movimentozinho aqui, ó, né? Um movimento de circulação do ar, que vai ser aquele movimento no sentido horário. E para aquelas áreas de alta pressão, tá? Então, aqui baixa pressão. Para as áreas de alta pressão, eu vou ter esse movimento no sentido anti-horário. Mas, basicamente, ou anticiclonal. Basicamente, o que eu preciso saber nesse instante, que o ar, ele vai soprar, né, dos trópicos para o Equador. Então, eu tenho, os trópicos são zonas de alta pressão, o Equador uma zona de baixa pressão. E aqui, ó, o Círculo Polar também uma zona de baixa pressão, ok? Então, para facilitar a nossa vida, vamos pensar o seguinte: movimentos ciclonais são aqueles movimentos no sentido horário, em que o ar está aquecendo, está subindo, né, esfriando e descendo. Então, ele vai fazendo esse movimento circular. Da mesma forma, né, como é que eu percebo que eu tenho um lugar a olho nu, como é que eu percebo que é uma área de baixa pressão? A presença de nuvens. Elas indicam, por exemplo, que você tem, né, a questão da baixa pressão acontecendo. E um sistema de alta pressão. Quando eu tenho um sistema de alta pressão, né, o ar frio está pressionando para baixo, ele está vindo em direção aqui à superfície. Então você vai ter o quê? Basicamente um céu limpinho. Mas vamos olhar adiante. Então, ó, circulação atmosférica de acordo com as zonas de alta e baixa. Vamos voltar, ó, Equador, zona de baixa pressão, Círculo Polar, zona de baixa pressão. Então, são zonas de baixa pressão no globo. 0 grau, que é o Equador, e 60 graus norte e 60 graus sul.
ok? E são zonas de alta pressão, os polos 90 graus norte, 90 graus sul de latitude e 30 graus sul e 30 graus norte. E aí, os ventos que circulam por esses, dos trópicos para o Equador são chamados de ventos alísios. Do trópico de Câncer para o Equador, você vai ter aqui, trópico de Câncer para o Equador, os alísios de Nordeste, como se ele estivesse aqui. Pensa numa rosa dos ventos, então coloquei Norte, Sul, Leste, Oeste, então eu vou ter aqui, o Nordeste estaria mais ou menos nessa direção. E aí, os alísios de Nordeste. E no nosso caso aqui, trópico de Capricórnio, nós estamos no hemisfério sul, são os chamados alísios de Sudeste. Então eles vêm em direção ao Equador. Tudo bem? Aquilo que está em vermelho, baixa pressão, aquilo que está em verde, alta pressão. Lembrando sempre, ar circulando de zonas de alta para zonas de baixa pressão. Muito bem, aí eu vou entrar diretamente nos elementos e nos fatores do clima. O que são elementos do clima? São aqueles itens que compõem o clima. Então, temperatura, pressão atmosférica, umidade, precipitação, e a precipitação ela pode acontecer na forma de chuva, na forma de granizo, na forma de neve, e o vento, tá certo? Então, isto compõe o clima. E o que são os fatores do clima? São aqueles itens que interferem diretamente no clima. Então, são fatores climáticos a latitude, a altitude, a maritimidade, a continentalidade, o relevo, as correntes marítimas e as massas de ar. Então, basicamente, estes fatores do clima, eles vão interferir diretamente no clima. E então, agora que eu já sei o que são elementos e o que são fatores do clima, nós vamos olhar o quê? A ação direta, ou como esses fatores climáticos interferem na dinâmica climática. Mas, para voltar à ideia de circulação, antes de ir especificamente para cada um desses itens, vamos dar uma olhadinha aqui, Eu acabei de te falar que a circulação atmosférica, ela se dá de uma zona de alta para uma zona de baixa pressão. Provavelmente você já foi à praia, provavelmente você já observou que durante o dia, então durante o dia, eu tenho uma brisa que está soprando do mar para a terra, que é chamada de brisa marinha. Da mesma forma que durante a noite, esse movimento do ar ele se inverte. Então eu vou ter um vento soprando do continente para o mar. E isto aqui se deve a quê especificamente? A dinâmica da pressão. Então, durante o dia, o que eu vou ter? A terra, areia, solo, aqui, vai aquecer mais rapidamente, então, portanto, o ar vai subir neste lugar, e aí o ar frio que está lá sobre o oceano, ele vem em direção ao continente. E aí eu tenho a formação da chamada brisa marinha. Durante a noite, aqueles conceitos básicos de física que você deve ter tido, deve ter assimilado, ou se não assimilou totalmente, agora vai compreendê-los melhor. Durante a noite nós vamos ter o quê? Uma queda de temperatura acentuada do continente, ou seja, da areia. A areia aquece mais rapidamente, mas ela esfria mais rapidamente do que a água, ok? Então vou ter aqui, o ar frio predominando na área do continente e o ar quente predominando na área do oceano. A água demorou mais para aquecer, mas ela demora mais também para perder temperatura. E aí, então, o movimento vai se dar do continente para o mar, ok? Mais um aspecto importante, nesse quesito da circulação atmosférica. Nós temos, basicamente, 3 tipos de chuvas. Você já deve ter estudado isso, Tem um tipo de chuva que é chamado de convecção. Aquela chuva que é causada pela intensa evaporação da água num determinado lugar. Também chamada de chuva de verão. Então, na chuva de convecção ou convectiva, eu tenho lá no verão, está muito quente, tem nuvens e eu vou ter uma intensa evaporação. Esse vapor vai se condensar e vai formar chuva. Então, na realidade, estas chuvas, normalmente, elas são chuvas mais intensas, normalmente, elas são chuvas que
muitas vezes são acompanhadas aí de ventos, são acompanhadas de raios, mas são aquelas chuvas de verão que são chuvas fortes, né? Mas são chuvas curtas, tá certo? Outro tipo de chuva, bastante comum também, e que normalmente nós vamos ter mais no período de inverno, não necessariamente só nele, mas elas são mais presentes no período de inverno, que é a chamada chuva frontal. O que é a chuva frontal? É aquela chuva causada pelo encontro de duas massas de ar de temperaturas diferentes. Então eu tenho uma massa, por exemplo, tropical atlântica, que ela é quente e úmida, e ela se encontra com a massa polar atlântica, que ela é fria e úmida. Então, este encontro de duas massas de temperaturas diferentes provoca as chamadas chuvas frontais. Isto acontece mais no inverno, por quê? Porque na prática, né, é no inverno que a massa polar atlântica ela consegue chegar com mais força, com mais intensidade em algumas regiões brasileiras. Eu voltarei nisto, né, um pouco adiante quando eu estiver falando de massa de ar, ok? E o terceiro e último tipo de chuva é aquela chamada chuva orográfica, ou seja, as típicas chuvas de relevo. Então, neste caso específico, o que eu vou ter? Né? A maior porção das nuvens, ou a maior quantidade de água que evapora para formar nuvens, está na região do oceano. Então, o vento vai trazer essas nuvens em direção ao continente. Ao se encontrar ou ao se chocarem com superfícies mais elevadas, a exemplo aqui de um planalto, a exemplo de uma serra, a exemplo de uma montanha, né? Normalmente o que vai acontecer? Essa nuvem vem lá com uma quantidade de água e ela vem com uma temperatura. Só que aqui nesta região, em função da vegetação, vai ter o quê? Uma intensa evapotranspiração. Então as plantas vão jogar mais água em suspensão e aí vai aumentar, né, a quantidade de água na nuvem, você vai ter uma chuva deste lado. Quando chove nesta área, essa nuvem vai ficar mais leve e o vento vai jogá-la para cima. E aí ele vai empurrá-la para uma outra área. Atenção para dois conceitos importantes aqui, né? Dois conceitos importantes. O conceito de barlavento, que é aquela encosta úmida, aquele lado da montanha, aquele lado da serra, né, em que vai chover mais, e a chamada encosta de sotavento, é aquele lado da montanha, aquele lado lá da encosta, né, aquela encosta da montanha em que vai chover menos. Tudo bem? Bora aqui, adiante. Aí, então, agora eu entro efetivamente, né, nos fatores climáticos. E o primeiro fator climático que eu vou abordar aqui contigo, conforme você está vendo aí na ilustração, é a latitude. Então, como é que a latitude interfere no clima? A latitude vai interferir no nível de insolação. Essa lanterninha aqui está tentando representar, né, como se os raios solares incidissem sobre a superfície. Então, a latitude, o que é ela? É aquela distância em graus a partir do Equador. Então, basicamente, quanto maior for a latitude, mais distante está este ponto do globo do Equador. O Equador é aquela parte que recebe maior intensidade, aí, a maior quantidade, né, dos raios solares. Ok? Então, nesse sentido, né, o que eu vou ter? Maior a latitude, menor a temperatura. Menor a latitude, maior a temperatura. Mais próximo do Equador, simplificando, mais quente. Mais distante do Equador, simplificando, mais frio. É assim que funciona. Então, a latitude vai interferir no quê? No nível de insolação, tá? E, basicamente, na temperatura. Indo adiante, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a altitude. Olha essa figura, né? Essa figura serve aqui para observarmos o seguinte, ó. Se eu estou pensando, né, a partir da altitude, então eu vou olhar esse lado aqui, o lado direito dessa figura. Quanto mais alto o lugar, menor a temperatura. Ok? Da mesma forma, quando eu pego aqui, ó, 0 grau, ok? E aí eu olho essa figura vindo da direita para a esquerda. Então aí eu vou estar olhando para a latitude. Conforme eu me distancio, né? Conforme eu me distancio do Equador, o que é que eu vou tendo? Eu vou tendo uma temperatura mais baixa. Então, olhando a figura, né, a partir da altitude, a situação vai ser a mesma. Então, em média,
é mais ou menos menos 0,6 grau a cada 100 metros. É claro que esse valor vai depender aí da quantidade de vapor de água, né, que estiver presente. Tudo bem? É essa a ideia. Então, altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E isso vai ser explicado pela quantidade aí dos gases disponíveis na atmosfera. O outro fator é o relevo. Então, o relevo, ele vai interferir também, né, no clima local. De que maneira? Ele vai facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar. Se tiver numa planície, é mais fácil essa circulação, né? Então, se você não tiver grandes barreiras, como, por exemplo, grandes elevações do terreno, isso vai facilitar. Da mesma maneira, né, que o relevo, ele vai facilitar ou dificultar a passagem da umidade. Então, basicamente, eu vou ter o quê? O relevo, né? Ele vai junto com a altitude, quanto mais alto, menor a temperatura, e, dependendo da situação, quanto maior a barreira desse relevo, né, menor a entrada de uma massa de ar numa determinada região. Indo adiante, então nós já vimos 3 fatores do clima. Nós já vimos a latitude, nós já vimos a altitude e nós já vimos o relevo. Vamos para o próximo item? As massas de ar. Então, as massas de ar, né, elas são chamadas de fatores climáticos dinâmicos. Aí, já que eu usei esse termo, eu tenho que explicá-lo, né? Quando se fala de latitude, quando se fala de altitude, quando se fala de relevo, né, alguns autores vão chamar de fatores climáticos estáticos, ou seja, eles não vão mudar, né? Então, a altitude que você está não vai mudar. Então, naturalmente, um terreno que está a 1.000 metros de altitude, ele não vai passar para 100 metros de altitude, ele vai permanecer com 1.000 metros. Então, se você está numa latitude de 20 graus, esse ponto do terreno vai permanecer neste lugar, ele não vai mudar. Então, por isso, chamado de fator estático. No caso das massas de ar, né, elas podem mudar. Por quê? Porque as massas de ar são grandes bolsões de ar que circulam, né, pela atmosfera terrestre de acordo com o quê? De acordo com os centros de pressão, ou seja, de acordo com aquela lógica que nós olhamos agora há pouquinho, né, de acordo com as áreas de alta e de baixa pressão. Então, eu vou ter aqui, ó, esse azinho, né, são as áreas de alta pressão, né, e a linha do Equador aqui, uma área de baixa pressão. Então, vamos lembrar, ó, o Equador e o Círculo Polar, né, são as duas áreas de baixa, né? O polo, área de alta, mas o círculo polar, uma zona de baixa. E o Equador, ok? E as zonas de alta pressão, os chamados trópicos. Tudo bem? Aí a massa de ar, o que é a massa de ar? É um grande bolsão de ar com características dos lugares onde elas se formaram. Então essas massas de ar podem ser quentes ou frias, úmidas ou secas. Ok? Então, o M é de massa, né? A segunda letrinha que vem em maiúscula, então, o T, o P, né, ou o A, vão significar o quê? Onde elas se formaram. Então, ela pode ser equatorial, né, que seria a letra E, ela pode ser tropical, ela pode ser polar. Ok? E aí vem uma terceira letra. Então, a primeira letra de massa é minúscula, a segunda é maiúscula e a terceira é minúscula também. A terceira letrinha, né, vai ser o quê? Ela vai indicar onde está acontecendo isso em termos de ou é no oceano ou é no continente, tá? Então você tem aqui, né, a massa tropical marítima, né, ou no caso brasileiro, a gente usa massa tropical, né, atlântica, porque aí você poderia massa tropical atlântica, poderia usar massa tropical pacífica e por aí vai. Ok? É essa a ideia básica. Mas tem aqui 2 exceções importantes, né? Então, normalmente, as massas oceânicas, elas são úmidas. E as massas continentais são secas. Aí, nas massas continentais, nós temos 2 exceções. A massa equatorial continental, amazônica, e a massa equatorial continental do Congo Zaire.
né, em função da dinâmica de água, da quantidade de água disponível nesses lugares, devido aos seus rios e devido à grande evapotranspiração em decorrência da floresta equatorial, esses dois lugares, aí essas duas massas são úmidas. Veremos isso mais adiante. Olhando um pouquinho para o Brasil. Então, ó, nós temos, né, aquilo que eu disse, ó, massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, as oceânicas úmidas, né? As continentais secas, só que neste caso, a massa equatorial continental amazônica, ela é úmida. Então, o que nós vamos ter? No verão, a massa equatorial continental, ela vai ser responsável pela presença das chamadas chuvas de convecção, aquelas chuvas de verão nesta região, né? Ao mesmo tempo, no inverno, a massa equatorial atlântica, ela vai ser responsável por intensificar as chuvas, né, no litoral do norte e do nordeste do Brasil, ok? Então, elas atuam o tempo inteiro, mas elas vão ter uma atuação maior, dependendo, né, da situação aí, da estação do ano que nós estivermos observando. Muito bem, aí eu tenho a massa tropical continental. A massa tropical continental, ela é quente e seca. Então, se ela é quente e seca, ela vai agravar a estiagem na região centro-oeste, né? Mas quando é que vai ser mais seco no centro-oeste? No inverno, ok? E nós temos a massa tropical atlântica. A massa tropical atlântica é aquela grande responsável pelas chuvas orográficas, ou seja, pelas chuvas de relevo que vão acompanhar aí o litoral, principalmente do sudeste. E aí, muita atenção para a massa polar atlântica. Por quê? Porque a massa polar atlântica, ela é a grande responsável, né? É ela que vai se chocar com a massa tropical atlântica ou, né, com alguma outra massa de temperatura diferente e que você vai ter, então, o que é a mudança. Então, a massa polar atlântica, ela é a grande responsável pelas chuvas frontais no litoral nordestino durante o inverno, né? Então aqui, ó, por que ela consegue, né? No inverno, ela consegue chegar no litoral do Nordeste? Porque as temperaturas nessas outras áreas baixaram, então ela consegue chegar com força até esse lugar. E aí, muita atenção para uma coisa importantíssima aqui. No inverno, quando ela consegue chegar na região amazônica, ela provoca um fenômeno chamado de friagem, ou seja, em alguns dias, né, 2, 3 dias, ela acaba derrubando a temperatura média de forma significativa, o que chama muita atenção para alguém que está, né, muito acostumado a um lugar com temperaturas elevadas. Ok? Respira e vamos seguir adiante. Alguma dúvida? Olha, quando forem surgindo dúvidas, você está aí acompanhando a aula, fica a minha sugestão. Vai lá no comentário do vídeo, coloca o comentário, coloca a sua pergunta, isso vai me ajudar, né, a entender como é que você está recebendo esse conteúdo que nós estamos proporcionando aqui, tá bom? Então, dúvidas, sugestões, não deixe de colocar aí, porque isso nos ajuda. Vamos adiante. Fatores climáticos dinâmicos, aí nós vamos ter as correntes marítimas, né? E aí vamos lembrar, então nós já vimos latitude, altitude e relevo, né? Chamados aí de fatores estáticos, e aí a gente viu, né, pelo menos 2 agora. Esse é o segundo que estamos observando. Os fatores chamados de dinâmicos, as correntes marítimas, que é este item que eu vou abordar nesse instante, e nós já vimos anteriormente as massas de ar. Correntes marítimas são o quê? São grandes volumes de água que estão circulando nos oceanos normalmente, né, do Equador para os polos e dos polos para o Equador. Então, aquelas correntes que têm origem na região equatorial são as correntes quentes. Aquelas correntes que têm origem nos polos são as chamadas correntes frias. Basicamente, as correntes marítimas, né, se fosse para definir de uma forma mais simples, imagina um grande rio com uns 300 metros, uns 300 quilômetros pelo menos, né, de uma margem a outra, se deslocando dentro dos oceanos. E aí, o que promove esse deslocamento? Basicamente, né, as formas do relevo oceânico, as diferenças de temperatura e de salinidade da água, né, que vão fazendo esses movimentos. E aí vamos lembrar,
água quente e água fria não se misturam rapidamente. Então, esses movimentos, eles são circulares. Uma coisa muito importante aqui, já para destacarmos, as correntes frias, elas contribuem para retirar a umidade do ar. Corrente fria, né? Pensa assim, a água fria evapora menos do que a água quente. Então, quando você tem uma corrente fria, a exemplo da corrente de Humboldt aqui, ó, no litoral, né, do Pacífico, na região da América do Sul, essa corrente é fria. A quantidade de ar úmido que vem acompanhando essa corrente, quando chega no litoral, acaba tendo a chuva mais próxima do litoral. Consequentemente, nós vamos ter o quê? A ocorrência de desertos. Então, as correntes frias, elas contribuem para a ocorrência de desertos. Corrente da Califórnia, por exemplo, ó, deserto da Califórnia. Aqui, né, nós vamos ter a corrente de Benguela, né, responsável, aí, uma das responsáveis pela presença do deserto do Kalahari ou deserto da Namíbia, né, a corrente australiana, né, como sendo uma das responsáveis aí pela grande ocorrência do deserto na região da Austrália. No caso do deserto do Saara, o que nós vamos ter? Não é a presença de uma corrente fria, corrente marítima fria, mas nós temos movimentos ascendentes no ar. Então, aí são aqueles movimentos em que, né, o ar mais úmido está vindo da região do mar Mediterrâneo, e aí você tem uma corrente de ar ascendente, então o ar vai subir e vai voltar, vai jogar essa umidade de volta para o oceano. E aí a gente tem o quê? Né, uma chuva acontecendo no litoral aqui e uma chuva acontecendo no litoral sul, né, da Europa, que vai ter uma especificidade, né, do chamado clima mediterrâneo. Mas aí é um outro aspecto, quando for tratar de tipos climáticos, me comprometo a fazer isso. Para fechar a abordagem sobre, né, clima, aí ficaram faltando os fenômenos. Então, quando eu falo de clima, eu tenho, né, os elementos, aquilo que compõe, eu tenho os fatores, que são aqueles aspectos que interferem no clima, e a gente tem os chamados fenômenos climáticos. No caso específico aqui, eu vou tratar do El Niño, do Laninha, de furacões, tufões, tornados, ok? Então, na prática, o que é o El Niño, né? Ele é um fenômeno global, é um fenômeno climático global. Ele é decorrente do quê? Do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico na costa peruana, ok? Ou na costa do Pacífico, né? O chamado Pacífico Equatorial. Então, o que é que o El Niño provoca no mundo? Ou ele vai aumentar a incidência de chuva, ou ele vai aumentar a incidência de seca. Nas duas situações, nós temos problemas, ok? Então, o El Niño, ele é um fenômeno cíclico. Eu coloquei uma informação aqui para destacar para todo mundo, que é assim, ó, o El Niño, que ocorreu entre 2023 e 2024, já é classificado, ou já foi classificado como um dos 5 mais fortes registrados aí ao longo, né, de todo o período em que esse fenômeno ele é observado mais atentamente, ou ele é estudado mais atentamente. Então, vamos lá, vamos entender o El Niño. Se ele é um fenômeno climático global, né, e se nós temos na costa peruana uma corrente fria, por que a água vai sofrer, né, um aumento de temperatura anormal? Vamos lá, minha gente, se eu tenho o mesmo volume de água recebendo, né, a mesma quantidade de luz, ou seja, a mesma intensidade de raios solares, a tendência é que você não tenha nenhuma anormalidade. Então, o El Niño, ele é decorrente do quê? Da redução dos ventos alísios. Então, numa situação normal, ó, olha para essa figura e vamos pensar numa situação normal, né? Em anos de normalidade, o que vai acontecer? Nós temos os ventos alísios, né, soprando fortemente para o oeste. Então, pensa que aqui a gente tem a América do Sul e aqui a gente tem a Ásia. Então, esse movimento dessa corrente vai fazer com que, então, essa água vai para lá, ela vai bater aqui e ela vai voltar. E quando ela voltar, ela vai empurrar esse material que está mais lá no fundo para cima. E que material é esse? Ó? Isso aqui está representando o quê? O plâncton, né? Aqueles restos de vegetais tal, que foram parar, né? Na realidade, é aquele material decorrente da deposição no oceano. E aí tem muito material, esse material orgânico serve de alimentos para os peixes. Então, em condições normais, a gente tem aqui um fenômeno chamado de ressurgência. Então, né, este plâncton vem
à superfície e os peixes vêm atrás deles. Então, esta região na costa peruana, por exemplo, é uma área de intensa pesca, ok? Em situações de El Niño, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a redução drástica dos ventos alísios. Então, nós vamos ter a ausência de ventos fortes. E aí, isso explicaria, por exemplo, o aquecimento da água, né? Porque se você tem menos ventos, essa água vai ficar mais paradinha, essa água vai ficar, né? Ela não vai tremular tanto. E aí você tem esse aquecimento. Então, em anos de El Niño, o que acaba acontecendo? Aquelas nuvens, né, que tinham sido deslocadas lá para a Ásia, elas acabam sendo deslocadas para o leste. E aquele material orgânico que estava sempre na superfície, que estava vindo na superfície, ele não vem. Então, de certa forma, em anos de El Niño, o que a gente vai ter? A interrupção do fenômeno aí da ressurgência. Tudo bem? Então, ó, El Niño, um fenômeno global caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico Equatorial. Ele altera totalmente a dinâmica aí dos padrões de vento. E se ele altera, né, o padrão do vento, ele vai alterar também chuvas. Então, o El Niño, basicamente, em qualquer lugar do mundo, ele vai provocar ou secas acentuadas ou chuvas acentuadas, ok? Quando eu tenho período de seca acentuada, não importa o lugar, mas tendo mais seca, eu vou ter aumento de queimada, eu vou ter redução da oferta de água. Para aqueles países que têm uma dependência, né, hidrelétrica, isso vai afetar todo o sistema elétrico. Né? Países que têm muita dificuldade, ou regiões que têm muita dificuldade aí para trabalhar com irrigação, a gente tem uma queda significativa da produtividade agrícola, por exemplo. Né? E em outros lugares nós vamos ter o quê? Chuvas muito intensas. Por favor, não confundam chuvas intensas provocadas em ano de El Niño com aquelas chuvas intensas que são provocadas todos os anos por um vento chamado de monções, que acontece aqui, ó, no sul e no sudeste da Ásia, ok? Mas nos períodos de chuvas intensas, o que nós vamos ter? Enchentes, erosão, assoreamento, aumento do número de doenças e impactos significativos na infraestrutura de transportes. Tudo bem? É isso. Muito bem. Aí, então, ó, agora nós vamos lá. Impactos do El Niño no Brasil. O El Niño, quando ele, né, em anos de El Niño, o que nós vamos ter? É a mesma coisa que acontece nos outros lugares. Em algumas regiões, chuva intensa, em algumas regiões, seca intensa. Ok? Então, vamos lá. No norte e no nordeste, aumento das secas. Esse aumenta a seca, aumenta a incidência de queimadas. Ok? Só que aí você tem o quê? Se nós temos nessa região do Equador aquela chamada zona de convergência intertropical, né, aí nós vamos ter uma questão básica, né? Essa umidade está circulando por aqui. Se não chove nesta área, vai chover em outros lugares. Quais lugares? Ó, aí a gente tem aquela zona de convergência do Atlântico Sul, né, que alguns vão chamar de ZACAS, mas é ZCAS, né, em que essa umidade vai ser empurrada para o sul do Brasil, que é a intensificação daquele fenômeno que você já deve ter ouvido falar, né? Alguns já estudaram mais, outros menos, que são os rios voadores, ok? Rios voadores, né? Grandes volumes de umidade em circulação, né, pelas altas altitudes aí da atmosfera. Chuvas no sul, então, ó, seca no norte, seca no nordeste, chuva no sul, principalmente de maio a julho. Por quê? Porque aí eu vou ter mais umidade sendo jogada no sul do Brasil, e lembrando que aquela massa, né, chamada de polar atlântica, ela vai atuar muito intensamente, então aumentam muito as chuvas frontais nessa região. No sudeste, o que eu tenho? Eu tenho um aumento de temperatura, mas não há, assim, grandes, né, não há grandes estudos aí, não que não ocorram grandes estudos, tem vários estudos, mas não há indicações de mudanças nas características das chuvas, né? Então, aquilo que se tem, aumenta a temperatura, mas não altera tanto a questão da chuva. E no caso da região centro-oeste, tem um aumento de temperatura e tem também chuvas acima da média. Para caminharmos para o final, nós vamos ter o quê? O Laninha. Então, se o El Niño é o aumento, né, anormal da temperatura da água no Oceano Pacífico, né, na região, na costa da América do Sul, o Laninha é o inverso. Então, é o quê? O resfriamento anormal.
Então, se o El Niño é provocado pela redução, né, da intensidade dos ventos alísios, Laninha é provocado pelo aumento dos ventos alísios. Então, também Laninha, né, é um fenômeno climático e oceânico natural, que ele acontece, né, devido à maior força dos ventos alísios, né, que vão intensificar ainda mais aí a ressurgência das águas frias, né, em parte do Pacífico. Ele tem também duração cíclica, né, então varia de 2 a 9 meses, acontece em intervalos irregulares, conforme você pode estar observando aqui, e ele também vai provocar, né, alterações no tempo atmosférico, resultando em impactos, né, que são tanto ambientais, quanto humanos, quanto econômicos. É basicamente a mesma coisa, né? Laninha também vai intensificar seca num lugar, intensificar chuva em outro. No caso do Brasil, né, enquanto o El Niño provoca secas no Nordeste e secas na Amazônia, o Laninha é o inverso. Então, o Norte e o Nordeste, né, a gente tem o quê? Chuvas intensas. Enquanto o El Niño provoca chuva na região sul, o Laninha vai promover, né, seca na região sul. E aí você fala assim, bom, e o centro-oeste e o sudeste? Vai alterar a temperatura somente, né? Na dinâmica das chuvas, ele não vai ter grande incidência, tá certo? E para fechar, vamos lá. Tufão, ciclone, furacão. Na realidade, o que são? São grandes tempestades, né, acontecendo nos lugares. Por que que muda? Muda em função do nome. Então, na prática, ó, quando eu estou olhando um ciclone, eu estou falando de algo genérico, né? Fala de ciclone tropical, tal, mas ele é usado basicamente para informar, ó, estou falando de ciclone, para aquilo que vai estar acontecendo aqui, ó, nesta região do Oceano Índico e nesta região, né, do chamado Pacífico Sul, ok? Então, são grandes tempestades. Então, é o aquecimento da água do oceano que vai promover o ar, né, uma grande zona de baixa pressão, esse ar vai subindo, o vento vem para lá, e aí você tem aquele movimento giratório. Ao mesmo tempo, furacão é um fenômeno que se forma basicamente no Oceano Atlântico. Então, quando a gente está olhando aqui, ó, né, a gente tem uma grande quantidade, né, de furacões nessa região do Oceano Atlântico, que vai pegar aqui o Mar do Caribe, indo em direção, né, ao Trópico de Câncer, basicamente pegando a região da América Central, indo aqui para a América do Norte, tá? E ele vai acontecer também, né, ó, Oceano Atlântico e no leste do Oceano Pacífico. Então tem um trecho aqui que também nós vamos ter. Mas basicamente o que é? A mesma coisa. Né? Então, uma grande tempestade em que você vai ter, né, aquele fenômeno da água do mar aquecendo de forma normal e criando uma grande zona de baixa pressão, e ele vai, né, ter uma grande evaporação e você vai ter isso, né, girando, ventos muito fortes. E, por fim, a questão do tufão. Então, ele acontece quando o fenômeno se forma no Oceano Pacífico Noroeste. Então, vamos lá, ó, tufão Pacífico Noroeste, tá? E atinge basicamente alguns países da Ásia. Eu não diferenciaria, né, isso. Então, assim, são grandes tempestades que se formam a partir do quê? Basicamente da alteração da água, né, da superfície do oceano, ok? E no caso dos tornados, a grande questão é que os tornados acontecem em terra, né? Então, o tornado ele não se forma sobre os oceanos, tá? Então, é associado a essas tempestades severas. Quando se fala de escala aqui, né, assim, centenas de quilômetros para tá? E por aí vai. Pode durar vários dias, varia o nome de acordo com a região geográfica, mas no caso do tornado, ó, tá? Ele pode, né, uma escala de dezenas ou centenas de metros somente, né? Ele pode durar de, né, cerca de minutos, alguns minutos a 1 hora, né? Ainda bem que tem curta duração, porque senão destruiria demais, né? Se você for pensar em termos de intensidade aqui dos ventos, que podem superar os 400 km por hora, e, né, é o mesmo nome em todo mundo. Então, os tornados têm o mesmo nome. Os demais, tufão, ciclone e furacão, né, vão alterar o nome aí de acordo com a região do planeta. Tá certo? Eu cheguei ao fim aqui dessa aula sobre tempo e clima, espero que você tenha curtido, espero que tenha te ajudado. Então, ó, te lembrando coisas importantes. Esse é um conteúdo recorrente nos vestibulares e no Enem. Então,
Fica firme aí, porque isso afeta muito, né? Pode afetar muito o seu desempenho lá, assim como afeta diretamente a nossa vida, tá certo? Eu estou te esperando aí nos comentários do vídeo, interaja aí comigo, por favor, porque isso vai me ajudar, né? E te desejo bons estudos. E não deixe de, por favor, curtir, compartilhar, né? Clicar e ativar o sininho para receber notificações de todas as aulas ou todos os vídeos que nós publicarmos aqui no canal da Escolha Humanas, tá certo? Um grande abraço, fique bem, bons estudos e nos vemos em breve. Tchau, tchau.